Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton, mais uma videoaula de genética geral, ok? O conteúdo dessa videoaula é mapeamento cromossômico ou mapas gênicos, ok? É um conteúdo relacionado aí ao nosso terceiro bimestre. Bom, continuando aí o nosso terceiro bimestre. Pessoal, para aqueles que ainda não assistiu a videoaula de linkage e crossover, tá? Dá uma olhada naquela videoaula primeiro, tá? Aquela parte lá sobre linkage e crossing over, porque muitas coisas que nós vamos ver nesta videoaula são conceitos que estão naquela aula sobre linkage e crossing over, ok? Pessoal, mapeamentos cromossômicos, tá? Mapeamento cromossômico, o mapa gênico, ele foi muito estudado, os resultados que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje foi muito proposto, né, através de uma contribuição dos experimentos de Thomas Hunt Morgan. Ele nasceu em 1866, veio a falecer em 1945 e ele, em alguns dos seus experimentos, ele estudou a mosca da fruta, a Drosophila, ok? E ele estudou várias características dessa mosca, ele fez vários cruzamentos, ele estudou esse tipo de organismo porque ele se desenvolvia muito rápido, com uma frequência muito grande, ok? Então ele era zoólogo, se eu não estiver enganado, ele trabalhou nesse caso com a drosófila, com a mosca da fruta. E ele verificou que as características que ele estava estudando dessa mosca da fruta, ele verificou que essas características possuíam taxas de recombinação diferente. Como assim, professor? Taxa de recombinação diferente. Por exemplo, ele estudou lá uma característica A. Ele viu que para essa característica A, a taxa de recombinação era de 15%. Nessa mesma mosca, ele estudou a característica B. E ele viu que a taxa de recombinação desse gene B, dessa característica B, era de 50%. Ele estudou também a característica C, o gene C. E ele viu que a taxa de recombinação era de 70%. Notaram que as três características da mosca desenvolveu taxas de recombinação diferentes? Mas por que eram diferentes? Em um mesmo organismo, essas taxas de recombinação era diferente em um mesmo organismo. Primeiro, para que nós entendamos isso, nós devemos lembrar o que é linkage e o que é recombinação gênica ou crossing over, ok? Então, linkage é o que? Genes diferentes no mesmo cromossomo. E recombinação ou crossing over não é aquela troca de partes de um DNA de um cromossomo para outro cromossomo, né? Nesse caso vai acontecer através dos cromossomos homólogos. Ocorre a troca, né, de informações entre os cromossomos homólogos, chamada de crossing over. E quando ocorre essa taxa quando ocorre essa troca de informação entre os cromossomos homólogos, ocorre a formação de gametas recombinantes, ou seja, quanto maior a taxa de recombinação, maior é a formação de gametas recombinantes. E aí, através desses resultados, foi proposto então que quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de gametas recombinantes, maior é a taxa de crossing over. E que a taxa de recombinantes é igual à distância entre os genes em estudo. Olha só que duas coisas importantes, né? Mas como que eu posso concluir isso, professor? Que quanto maior a distância entre os dois genes, maior é a taxa de gametas recombinantes ou maior é a taxa de crossing over. E que essa taxa de recombinantes, ele representa a distância entre os genes em estudo. Observem aqui, ó, nós temos dois casos, o caso 1 e o caso 2. Okay? No caso 1, nós trabalhamos com o gene A e o gene B. No caso 2, nós trabalhamos com o gene C e o gene D. Notem, pessoal, que aqui nós temos dois cromossomos. Olha só,
dois cromossomos onde estão no mesmo tamanho e que esses cromossomos possuem o mesmo locus gênicos para os genes, ou seja, aqui nós temos um par de cromossomos homólogos. Ah, professor, aqui também no caso 2 nós temos um par de cromossomos homólogos? Isso, nós temos um par de cromossomos homólogos. Notem também que a distância entre os genes são diferentes. Aqui a distância entre o gene A e o gene B é essa distância. Entre o gene C e o gene D do caso 2, a distância é muito maior. Ok? Então notem essas duas características. Caso 1 e o caso 2. Notem aqui então comigo ó, que aqui informa o seguinte. Nós vimos no slide anterior que quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de gametas recombinantes ou maior é a taxa de crossing over. Quer dizer, professor, que aqui a distância é bem maior entre o gene C e o gene D em comparação com o caso 1. Quer dizer que no caso 2, por ser maior a distância entre os genes, aqui vai ter uma maior taxa de gametas recombinantes? Isso mesmo. E aqui vou ter uma menor taxa de gametas recombinantes? Isso mesmo. Mas por quê? Notem, pessoal, vamos pegar aqui o caso 1. Vamos imaginar que no caso 1 vai acontecer crossing over. Ok? Então, primeiramente, situação de linkagem, genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo. Vamos supor que aqui no caso 1 ocorra crossing over nesta região aqui. Ó. Se aconteceu nessa região, observando o gene A e gene B, tem a formação de gametas, teve a troca de posição desses genes? Não teve, né? O crossing over aconteceu abaixo desse gene. Agora vamos observar aqui, ó, ocorreu o crossing over, no caso 2, na mesma posição, na mesma região. Notaram que aconteceu o crossing over entre os dois genes neste caso? Então quer dizer que vai ter então a troca de posição entre esses genes aqui, ok? Então neste caso aqui ocorreu que formação de gametas vai acontecer, perdão, a formação de gametas recombinantes. Agora observem aqui, ó. Aqui não teve a formação de gametas recombinantes comparando esses dois genes. Notaram por que nós concluímos então que quanto maior a distância, maior é a taxa de gametas recombinantes, ou seja, maior a taxa de crossing over para os genes que nós estamos avaliando, ok? E também que a taxa de recombinantes é igual à distância entre os genes em estudo. Como assim, professor? Que a taxa de recombinantes seria então igual à distância entre os genes, corresponde à distância entre os genes em estudo. Vamos supor, ó, aqui, que a distância, aqui nós sabemos que a distância é menor, né? Vamos supor que a taxa de recombinação, lembra que quanto mais distante, maior é a taxa de recombinação. Aqui, como estão muito próximos, quer dizer que a taxa de recombinação é muito pequena. Então, vamos supor que a taxa de recombinação no caso 1, observando esses genes, é de 10%. No caso 2, eles estão bem mais distantes, então aqui a taxa de recombinação vai ser maior que o caso 1. Então, vamos supor que a taxa de recombinação seria de 50%. Essa taxa de recombinação, ela corresponde à distância entre os genes. Professor, então quer dizer que a distância entre o gene A e gene B é de 10% e que a distância entre o gene C e gene D é de 50%? Não é através da unidade de porcentagem que nós falamos a distância entre os genes quando nós tratamos desse assunto. Uma forma correta de avaliar a distância é falando usando esta unidade aqui, ó, unidades de recombinação homorganídeos. Como assim, professor? Olha o caso 1. O caso 1, a taxa de recombinantes, né, ou a taxa de crossing over é de 10%. Se conclusão que a taxa recombinante é igual à distância entre os genes, quer dizer, então que se a taxa de recombinantes é de 10%, quer dizer que a distância é de 10 unidades de recombinação.
ou 10 morganídeos. Vamos ver no caso 2. A taxa de recombinantes é de 50%. Quer dizer que a distância entre os genes em estudo é de 50 unidades de recombinação ou 50 morganídeos. Ok? Então, por isso que nós falamos que a taxa de recombinantes é igual à distância entre os genes em estudo. Tá? Então, os genes em estudo, nós estamos aqui estudando o gene A e gene B, no caso 1, o gene C e gene D, no caso 2. Ok? Então, podemos concluir por que nós temos esses dois tópicos. Quanto maior a distância entre os genes, maior é a taxa de gametas recombinantes, ou maior é a taxa de crossing over. Isso nós podemos ver. Qual que tem aqui a maior distância entre os genes? Não é aqui? Então quer dizer que aqui vai acontecer maior taxa de recombinação, porque a distância é tão grande, a distância por ser maior, a possibilidade de acontecer um crossing over nos genes que nós estamos estudando é maior, por estarem mais distantes. Aqui não, aqui vai ser menor, porque a distância entre os genes em estudo é menor. E que essa taxa de recombinantes, ele é a distância entre os genes. E essa distância nós usamos então a unidade de recombinação ou morganídeos. Então, o mapa gênico ele é um mapa de um cromossomo de uma espécie que mostra a posição relativa dos genes. E para construir esse mapa gênico, ou mapa cromossômico, nós temos que levar dois fatores. Primeiro, situação de linkagem. Né? Os genes que se encontram no cromossomo, eles têm que estar em posição linear. Situação de linkagem, genes diferentes no mesmo cromossomo. E temos que observar também a taxa de recombinação gênica. Por quê? Porque a taxa de recombinação gênica, ela se refere também à distância entre esses genes. Se a taxa de recombinação gênica é de 5%, quer dizer que a distância entre eles é de 5 unidades de recombinação. Se a taxa de recombinação entre determinados genes é de 60%, quer dizer que a distância entre esses dois genes em estudo é de 60 unidades de recombinação. Então, mapas gênicos, né, um mapa de ligação gênica que mostra a ordem dos genes em um cromossomo. E a ordem está baseada nos dados de frequência de recombinação entre esses genes avaliados, entre esses genes estudados. E para conhecer cada segmento de um cromossomo é importante ter um mapa gênico. E na construção de um mapa gênico é necessário que os genes estejam alinhados no cromossomo, ou seja, a situação de linkagem. E quanto mais os genes estiverem mais distanciados, mais longe uns dos outros, maior será a taxa de recombinação. Ou seja, quanto menor estiver a distância, quanto mais próximo estiver, menor é a recombinação entre esses genes. Menor será a recombinação, a formação de gametas recombinantes, menor será a recombinação gênica. E a distância entre o cromossomo será sempre igual à taxa de permutação, ou crossing over. Então, o mapeamento gênico, mapa gênico ou cromossômico, é a representação da posição dos genes no cromossomo e está diretamente relacionada à taxa de crossing over, ou taxa, né, de recombinação gênica. E essa distância nós usamos então unidades de recombinação ou morganídeos, né, para determinar a posição desses genes em um cromossomo. Vamos então de um exercício, pessoal, para colocarmos isso, tudo que nós vimos, de uma forma mais prática. Vamos aqui, ó, nesse exercício ele pede o seguinte: para determinar a sequência do gene A, do gene B e gene C, de acordo com a porcentagem de recombinação. Ok? Então, por exemplo, ó, porcentagem de recombinação entre o gene A e gene B é 19%. A porcentagem de recombinação em gene A e gene C é de 2%. A porcentagem de recombinação entre B e C é de 17%. Lembrem que a porcentagem de recombinação ela corresponde à distância entre esses genes. Então, professor, quer dizer que entre o gene A e o gene B,
a distância entre eles é de 19 unidades de recombinação? Isso mesmo. E também, professor, quer dizer que entre o gene A e gene C, a distância entre esses dois é de 2 unidades de recombinação? Isso, perfeito. E também, professor, que entre o gene B e gene C, a distância entre eles é de 17 unidades de recombinação? Isso mesmo. Por que que chegamos a essa conclusão? Porque nós vimos que a porcentagem de recombinação, ele se refere, determina também a distância entre esses genes. Vamos ver então a sequência que ficaria então esses três genes, de acordo com essa porcentagem de recombinação. Então nós temos aqui, ó, coloquei para vocês como se fosse o cromossomo, tá? Ele está deitadinho para facilitar o nosso entendimento, mas aqui seria o cromossomo onde nós encontramos esses três genes. Vamos começar por onde? Vamos começar naquele que possui a maior porcentagem de recombinação, ou seja, ele possui a maior distância. Então, entre A e B, a porcentagem de recombinação é de 19%, ou seja, a distância entre eles é de 19 unidades de recombinação. Nós colocamos aqui, ó, o gene A e o gene B bem afastado um do outro em comparação com as outras duas opções. Tem aí 19 unidades de recombinação. Depois nós vimos o mais próximo, o gene A e gene C, de 2%, ou seja, 2 unidades de recombinação, estão bem próximos. E por último, nós temos o gene B. O B e o C é de 17 unidades de recombinação, ou seja, a distância entre esses dois estão, né, no meio entre o A e o B. Então nós temos aqui a sequência, então, A, C e B. Corresponde à letra B. Então aí nós temos a sequência desses três genes. Vamos em mais um exercício. Agora nós temos 4 genes. Qual que é a sequência mais provável dos genes A, B, C e D, localizados no mesmo cromossomo, linkagem, apresentando as seguintes frequências de recombinação? Entre A e B é de 40%, entre C e D é de 30%, entre A e C é de 50%, entre A e D é de 35%, entre B e D é de 18%, tá? Vamos fazer o seguinte, pegar o que está mais longe, 40% de frequência de recombinação, ou seja, o A e B estão distantes em uma representação de 40 unidades de recombinação. Vamos colocá-los aí no nosso cromossomo. Entre A e B, a distância é de 40 unidades de recombinação. E aí nós pegamos o que tem menos, A e C, a distância é de 5 unidades de recombinação. Então, bem próximo A e C, 5 unidades de recombinação. E aí nós podemos, então, por exemplo, pegar o que tem o que tem 30%, vamos pegar na sequência aqui agora, né? O que tem 30%, ou seja, 30 unidades de recombinação é a distância entre C e D. Aí nós temos, ó, C e D, 30 unidades de recombinação. E aí entre o gene B e D, a distância é de 18 unidades de recombinação. E entre o A e o D, né, nós temos aí 35% de frequência de recombinação. Nós temos então 35 unidades de recombinação entre o A e o D. Ficou faltando aqui eu colocar para vocês o A e o D, né? Então seria aqui aproximadamente, ó, o A até a região do D seria em torno de 35 unidades de recombinação. Como que eu posso tirar a prova sobre isso, pessoal? Notem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Entre A e o D é 35 unidades de recombinação. Entre C e D é de 30 unidades de recombinação. Então, aqui a distância é maior e aqui a distância é menor. É o que nós vamos observar aqui no nosso cromossomo, ó. Entre o A e o D é 35.
entre o C e o D é de 30, tá vendo que ele está mais próximo? Então, nós correspondemos aqui perfeitamente. Então, qual que é a sequência? A, C, D e B. Então, a resposta seria A, C, D e B. Mapeamento cromossômico, então, resumindo, é um mapa gênico, um mapa de ligação, o mapa cromossômico. Ele é a representação gráfica da posição de um gene de genes que estamos avaliando dentro de um determinado cromossomo. E a construção desse mapa cromossômico vai levar a dois fatores: estar em situação de linkagem, ou seja, genes diferentes no mesmo cromossomo, e temos que avaliar também o fator da taxa de recombinação. Por quê? Porque a taxa de recombinação ele representa a distância entre os dois genes. Nós colocamos por unidades de recombinação ou morganídeos. Pessoal, só para finalizar, tem este exemplo de exercício, tá? Eu não vou resolver este no videoaula, para que vocês resolvam aí entre vocês, ok? Então, um exemplo aí, um cromossomo há a seguinte frequência de recombinação entre o gene A, B, C e D. Que nós temos as porcentagens de recombinação, a frequência de recombinação, e aí vocês, de acordo com essa sequência de recombinação, vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos nos dois últimos exercícios, para saber qual que é a posição desses genes no cromossomo. Ok? Se vocês quiserem, podem resolver e me enviar uma foto, tá? Perguntar, tirar alguma dúvida, tá bom? Mas lembrem também que nós temos aí o nosso monitor da disciplina, tá? Podem entrar em contato com ele também. Ok? Um grande abraço aí para vocês e qualquer coisa estou à disposição.